Quando a minha filha tinha 2 anos, o meu marido me traiu, me largou e foi morar com a amante. Ele vinha visitar nossa filha uma vez por semana, mas a gente mal se falava. Eu só abria a porta para ele e deixava ele com a nossa filha e ia cuidar das minhas coisas dentro de casa. E ele ficava com ela uns 30 minutos. E a gente nem se falava e ele ia embora. E isso começou a incomodar a bonita da mulher dele. Ela falava que ele só vinha em casa se encontrar comigo e usava a menina como desculpa. Em uma das vezes que ele veio visitar nossa filha, ela teve coragem de vir atrás dele para saber se a gente estava tendo um caso. A gente começou uma discussão, ele pegou ela e foi embora. E eu falei que não queria ele mais de jeito nenhum na minha casa. E ele perguntou como iria fazer para ver a filha dele. E ele decidiu levar ela nos finais de semana, na casa dele. E eu falei que não, que ele só iria levar ela no domingo de manhã e trazia ela de tarde. Como ele trabalhava durante a semana, era só final de semana que ele estava em casa, eu fiquei despreocupada, que ele ia cuidar bem da filha dele, como ele sempre fez quando ele estava morando em casa comigo. Antes dele vir pegar ela, ele ligava, eu já ficava na porta esperando ele. Ele pegava minha filha e voltava para casa, e ele trazia ela durante a tarde. E assim a gente foi levando. Todo domingo ele levava ela, passava o dia com ela e trazia ela. Só que com o passar do tempo, eu comecei a notar que a minha filha estava chegando com manchas roxas pelo corpo. Quando eu perguntava para ele, ele falava que ela tinha caído, tinha subido em alguma coisa e se machucou. Ela chegava com machucado na perna, no braço, e eu falei para ele que não ia mais deixar a minha filha ir para casa dele, porque ele não estava tendo cuidado nenhum com ela. Mas ele falou que estava sim, é que ela que não ficava quieta de jeito nenhum. E eu falei para ele, já que ela não fica quieta de jeito nenhum, não para quieta 1 minuto, tenha mais cuidado com ela. Chegou o final de semana, ele veio buscar ela. Quando ela estava saindo de casa, ela começou a chorar. Aquilo me deu um aperto tão grande no meu coração. Alguma coisa lá no fundo falava para mim não deixar ela ir para casa dele. Mas mesmo assim eu deixei ele levar ela. Quando ele veio deixar ela de tarde, ela estava com as 2 mãozinhas enfaixadas. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele falou que ela tinha se queimado. Falou que a princesa dele estava fazendo o almoço e a minha filha, como não para, foi e pegou nas panelas e se queimou. A gente começou a discutir e eu falei que ele nunca mais ia levar a minha filha para casa dele. E a minha filha chorando, falando titia, mamãe, titia. Só que eu não dei muita atenção por aquilo que ela estava falando e continuei com a minha discussão com ele. No outro dia que eu fui dar banho na minha filha, que eu desenfaixei as mãozinhas dela, as queimaduras não estavam nas palmas da mão, era nas costas da mão da minha filha. E eu perguntei para ela como ela tinha se queimado, e ela falou que tinha sido a titia. A queimaduras nas mãos dela tinha o formato perfeito de uma colher, como se ela tivesse tirado a colher de dentro da panela quente e tivesse colocado nas mãos dela. Eu liguei para minha mãe, pedi para ela vir para minha casa, para ela ficar com a minha filha, que eu precisava resolver umas coisas. Eu saí de casa com tanta raiva que eu nem sei como eu cheguei.